Sente aqui na mesa. 4 palavras que fizeram uma mansão inteira parar de respirar. Isabela Montenegro, 12 anos, apontou para a faxineira durante o jantar mais importante da família. E o que veio depois fez todos chorarem. Porque 3 anos antes, quando a menina estava morrendo no hospital, foi essa mulher invisível quem salvou sua vida. Esta é a história de Lúcia, Eduardo e o momento em que a verdade explodiu na frente de 20 convidados. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A sala de jantar da mansão Montenegro estava em silêncio absoluto. 20 convidados seguravam a respiração. No centro da mesa de mogno polido, a luz do lustre de cristal refletia nos pratos de porcelana importada. Bruna Alencar, radiante em seu vestido de seda azul marinho, sorria para os fotógrafos contratados para registrar o jantar de pré-noivado. Eduardo Montenegro, traje impecável, mãos cruzadas, olhava fixo para o prato. Mas foi a voz de Isabela Montenegro, 12 anos de pé ao lado da cadeira vazia, que cortou o ar como lâmina. Lúcia. A menina olhou diretamente para a mulher de uniforme simples, parada perto da porta da cozinha, bandeja nas mãos trêmulas. Sente aqui na mesa. O choque foi instantâneo. Bruna deixou o garfo cair. Dona Odete, a avó de Eduardo, arregalou os olhos. Os convidados trocaram olhares incrédulos. E Lúcia Azevedo, 27 anos, faxineira há 5 anos naquela casa, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas como chegaram até aquele momento? Para entender, é preciso voltar 3 dias. 3 dias antes, segunda-feira, 6 horas da manhã. Lúcia entrou pela porta dos fundos da mansão Montenegro como sempre fazia. Calça jeans desbotada, blusa branca simples, cabelos presos em rabo de cavalo. Beleza natural que nenhum uniforme conseguia esconder. Olhos castanhos profundos, pele morena lisa, sorriso discreto que acalmava qualquer ambiente. Ela cumprimentou o porteiro, subiu as escadas de serviço e começou a rotina. Limpar o hall principal antes que a família descesse para o café. Eduardo apareceu primeiro. Terno cinza, passos firmes, celular na mão. 32 anos, herdeiro que transformou fortuna em império próprio. Cabelos escuros sempre penteados, mandíbula forte, olhar que carregava peso invisível. Ele parou ao ver Lúcia limpando o corrimão de mármore. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Dr. Montenegro. Ela baixou os olhos por hábito. Eduardo hesitou. Queria dizer algo mais. Agradecer talvez pela forma como ela cuidava de Isabela. Mas Bruna desceu naquele instante. Salto alto marcando cada degrau, perfume caro preenchendo o espaço. Loira impecável, unhas perfeitas, sorriso que não alcançava os olhos. Eduardo, querido, vamos nos atrasar. Bruna mal olhou para Lúcia. Ah, e você? A cristaleira da sala está com manchas. Refaça antes do almoço. Lúcia assentiu em silêncio. Eduardo franziu a testa, mas não disse nada. Ainda não. No café da manhã, Isabela desceu correndo. Uniforme escolar, mochila nas costas, sorriso largo ao ver Lúcia arrumando a mesa. A menina tinha cabelos castanhos cacheados, olhos vivos, inteligência que assustava adultos. Lu, você viu meu caderno de ciências? Deixei na sua escrivaninha, amor. Achei debaixo da cama ontem. Lúcia sorriu com ternura genuína. Isabela abraçou a faxineira pela cintura. Bruna, sentada à cabeceira, bateu a xícara de café com força calculada. Isabela, postura. Funcionários têm suas tarefas. A menina soltou Lúcia devagar, mas não sem antes apertar a mão dela em gesto secreto. Eduardo observou tudo em silêncio. Pela 1000ª vez, aquele contraste o incomodou. Bruna, sua noiva há 8 meses, tratava Lúcia como mobília invisível. Isabela, sua razão de viver, tratava Lúcia como família. Depois que Isabela saiu para a escola, Bruna esperou Eduardo se levantar para sussurrar venenosa. Precisamos conversar sobre limites. Essa faxineira está ficando muito presente. Eduardo não respondeu, mas algo nele começou a mudar. À tarde, Lúcia limpava a biblioteca, ambiente que Eduardo mais amava na casa. Estantes de mogno até o teto, poltronas de couro,
cheiro de livros antigos. Ela passava pano nos volumes com cuidado reverente quando Eduardo entrou inesperadamente. Desculpe, doutor, já termino. Não precisa sair. Eduardo ficou parado perto da janela, mãos nos bolsos. Silêncio pesado, então suave. Isabela te adora. Lúcia sorriu sem olhar. Ela é especial, inteligente, corajosa. Você sempre cuidou bem dela. Eduardo virou-se. Melhor que muita gente nesta casa. Antes que Lúcia pudesse responder, Bruna surgiu na porta. Eduardo, temos reunião com o decorador. Agora. Olhos de gelo em Lúcia. E você, não deveria estar na área de serviço? Lúcia saiu em silêncio. Mas Eduardo demorou a seguir Bruna. E pela primeira vez ela percebeu. Estava perdendo terreno. Naquela noite, Isabela acordou com um pesadelo. Gritou, suada, confusa. Bruna nem se mexeu no quarto de hóspedes. Eduardo correu, mas foi Lúcia, que morava no anexo da mansão, quem chegou primeiro. Sentou na cama. Abraçou a menina, cantarolou baixinho até o tremor passar. Eduardo parou na porta. Observou a cena. Lúcia, de pijama simples, segurando Isabela com carinho maternal. Algo dentro dele se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Quando Isabela voltou a dormir, Lúcia se levantou e encontrou Eduardo no corredor. Ela está bem. Foi só pesadelo. Obrigado. Eduardo segurou o olhar dela por tempo demais. Você sempre aparece quando ela precisa. Lúcia desviou os olhos. É meu trabalho, doutor. Não é só trabalho. A voz dele saiu rouca. Você se importa de verdade. O corredor ficou pequeno. A distância entre eles, perigosa. Mas Lúcia recuou, educada, profissional. Boa noite, doutor Montenegro. Ela desapareceu nas sombras. Eduardo ficou sozinho, coração acelerado, certeza crescente. Algo estava muito errado com sua vida perfeitamente planejada. E Bruna, espiando da porta entreaberta do quarto, viu tudo. Ciúme e fúria cresceram como veneno. A partir dali, a guerra seria declarada. Na terça-feira pela manhã, Bruna acordou com um plano. Café servido, ela chamou Lúcia na sala de estar. Sorriso controlado, voz adocicada demais. Lúcia, querida, precisamos conversar sobre sua postura. Bruna cruzou as pernas, unhas batendo no braço da poltrona. Funcionários não devem circular pelos cômodos sociais quando há visitas, e abraços em membros da família. Isso é inadequado, entende? Lúcia engoliu seco. Sim, senhora. Ótimo. E hoje teremos almoço com investidores. Você servirá, mas ficará invisível. Nada de conversas, sorrisos ou proximidade. Bruna se levantou, passou por Lúcia e sussurrou. Seu lugar é na cozinha. Não esqueça disso. Lúcia apertou as mãos, mas manteve a cabeça erguida. Dignidade silenciosa que Bruna odiava. O almoço começou ao meio-dia. 10 convidados, negócios de milhões em discussão. Lúcia serviu vinho, pratos, café. Invisível como Bruna ordenou. Mas Eduardo não conseguia parar de notar. A forma como ela se movia com graça natural, como antecipava necessidades sem ser invasiva, como seu simples "com licença" carregava mais educação que todo o verniz social de Bruna. Um dos investidores, senhor de 60 anos, derrubou a taça. Vinho tinto na toalha branca. Bruna fez cara de nojo. Lúcia apareceu com pano limpo antes que alguém pedisse. Resolveu o problema em segundos, sorriu discreto para acalmar o constrangimento do homem. Moça eficiente, comentou o investidor para Eduardo. Sorte ter alguém assim em casa. Eduardo assentiu. Bruna forçou um sorriso. Quando Lúcia voltou para a cozinha, Isabela a seguiu. A menina havia faltado aula por dor de cabeça, excesso de estudo, segundo os médicos, e estava inquieta. Lu, por que você deixa ela falar assim com você? Lúcia lavou as mãos na pia, evitou o olhar da menina. Ela vai ser a esposa do seu pai. Preciso respeitar, mas você merece respeito também. Isabela baixou a voz. Você fez tanto por mim. Lembra do hospital? Lúcia congelou. 3 anos atrás, aqueles dias terríveis ressurgiram em flashes,
Isabela pálida na maca, os médicos correndo, sangue raro e incompatível à urgência. E ela doando o que tinha, ficando ao lado quando a família entrou em pânico. Mas Lúcia nunca falou disso. Nunca quis ser lembrada como heroína. Só queria trabalhar, viver em paz. Bela, isso foi há muito tempo. Eu nunca esqueci. Isabela abraçou a faxineira. Você salvou minha vida, e agora ela te trata como lixo. Lúcia segurou as lágrimas. Vá descansar, amor. Sua cabeça ainda dói. Isabela saiu, mas uma semente foi plantada. Justiça precisava acontecer. À tarde, Eduardo encontrou Lúcia na lavanderia. Ela dobrava roupas concentrada. Ele entrou com desculpa fraca, procurar uma camisa específica. Mas a verdade era outra. Precisava estar perto dela. Lúcia, posso perguntar uma coisa? Claro, doutor. Por que você nunca reclama? Eduardo se aproximou. Bruna te trata mal. Você percebe, não percebe? Lúcia pausou, mãos tremendo levemente. Não é meu lugar reclamar. Deveria ser. Eduardo ficou a 1 metro dela. Você é mais do que funcionária. Para Isabela, para esta casa. Silêncio carregado. Lúcia sentiu o coração disparar. Eduardo percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Os dois se olharam, realmente se olharam, pela primeira vez. Não patrão e empregada, apenas homem e mulher. Lúcia desviou primeiro. Doutor Montenegro, o senhor está comprometido. Eu sei. A voz dele saiu rouca, frustrada. Eu sei. Mas nenhum dos dois se moveu. O ar ficou denso, carregado de algo proibido e inevitável. Eduardo deu um passo. Lúcia prendeu a respiração. Ele ergueu a mão, quase tocou o rosto dela. Eduardo! Bruna apareceu na porta, olhos faiscando. O decorador está esperando. Lúcia se virou para a pilha de roupas, rosto em chamas. Eduardo saiu sem olhar para trás, mas Bruna ficou. Aproximou-se de Lúcia, voz baixa e mortal. Eu vi, eu sempre vejo. Sorriu com veneno. Você acha que tem chance? Uma faxineira sem estudo, sem família, sem nada? Ele é meu, esta casa é minha. E você? Bruna pausou para efeito. Você é descartável. Lúcia não respondeu, mas pela primeira vez, ao invés de baixar a cabeça, ela segurou o olhar de Bruna. Firme. Digna. E isso assustou a noiva mais do que qualquer palavra. Naquela noite, Dona Odete chamou Lúcia no escritório. A matriarca da família, 70 anos, cabelos brancos presos em coque elegante, observou a faxineira com um olhar penetrante. Sente, moça. Lúcia obedeceu nervosa. Dona Odete estudou o rosto dela por tempo desconfortável. Você salvou minha neta. 3 anos atrás, no hospital. Lúcia arregalou os olhos. A senhora lembra? Lembro de tudo. Dona Odete suspirou. Lembro que você doou sangue quando ninguém era compatível. Lembro que você acalmou Isabela quando ela gritava de medo. Lembro que você ficou 72 horas ao lado dela, enquanto Eduardo entrava em pânico e eu rezava. A senhora se inclinou. Por que nunca falou disso? Não era necessário. Fiz o que qualquer pessoa faria. Não fez. Dona Odete balançou a cabeça. A maioria não faria. E agora, você é tratada como sombra nesta casa. Por uma mulher que não vale metade do que você vale. Lúcia ficou em silêncio. Dona Odete continuou. Bruna é linda por fora e podre por dentro. Eduardo ainda não enxerga completamente, mas vai enxergar. E quando enxergar... A senhora segurou a mão de Lúcia. Você merece dignidade. Nunca esqueça disso. Lúcia saiu do escritório com lágrimas contidas e algo novo dentro do peito. Esperança. Na madrugada, Eduardo não conseguia dormir. Deitado na cama, Bruna ao lado, dormindo separados mesmo noivos, ele pensava na lavanderia, na forma como quase tocou Lúcia, na forma como desejou tocá-la. Pela primeira vez em 8 meses ele se perguntou: estou noivo da pessoa errada? A resposta veio rápida e aterrorizante. Sim. Na quarta-feira de manhã, Bruna executou seu plano. Durante o café, ela se levantou abruptamente, voz alta e dramática.
Meu colar de pérolas desapareceu. O que minha mãe me deu? 20 mil reais. Eduardo franziu a testa. Dona Odete pausou com a xícara no ar. Isabela olhou desconfiada. Onde você o viu pela última vez? Perguntou Eduardo, cansado. Na minha penteadeira. Ontem à noite estava lá. Hoje sumiu. Bruna virou-se para Lúcia, que arrumava a mesa do café. Você limpou meu quarto ontem? Lúcia empalideceu. Sim, senhora. Como sempre faço. Interessante. Bruna cruzou os braços. Só você tem acesso. Só você estava lá. O silêncio foi brutal. Eduardo se levantou. Bruna, você está insinuando... Não estou insinuando nada. Estou afirmando fatos. Bruna virou-se para Lúcia, olhos de serpente. Você pegou meu colar? Não, senhora, eu nunca... A voz de Lúcia tremeu. Eu jamais pegaria algo que não é meu. Então onde está? Isabela bateu a mão na mesa. Ela está dizendo que não pegou. Isabela, isso não é assunto seu. Bruna manteve o tom venenoso. Eduardo, precisamos revistar o quarto dela. É protocolo. Eduardo hesitou. Olhou para Lúcia. Olhos marejados, dignidade rachando. E sentiu nojo de si mesmo por não defendê-la imediatamente. Mas antes que pudesse falar, Dona Odete se pronunciou. Revistar? Como se ela fosse criminosa. A matriarca bateu a bengala no chão. Lúcia trabalha aqui há 5 anos. Nunca sumiu um alfinete sequer. Sempre há uma primeira vez. Bruna sorriu docemente. Ou vocês preferem acreditar na palavra de uma funcionária contra a minha? A tensão explodiu. Eduardo respirou fundo, derrotado. Lúcia, você se importa que a gente... Apenas para esclarecer. Lúcia sentiu algo morrer dentro dela. Pode revistar, Dr. Montenegro. Não tenho nada a esconder. 15 minutos depois, no quarto anexo de Lúcia, espaço minúsculo, cama de solteiro, poucos pertences, Bruna revirou gavetas com falsa preocupação, enquanto Eduardo e Dona Odete observavam. Lúcia ficou na porta, mãos tremendo, humilhação queimando. Nada aqui, disse Bruna dramaticamente desapontada. Que estranho. Eduardo ia encerrar aquilo quando Isabela entrou correndo, algo brilhante na mão. Achei! A menina ergueu o colar de pérolas. Estava debaixo da sua cama, Bruna. Caiu entre o estrado e a parede. O ar foi sugado da sala. Bruna ficou pálida. Eu procurei lá. Não procurou direito. Isabela entregou o colar para Eduardo, olhos acusatórios. Você sabia onde estava desde o começo, não é? Bruna tentou rir. Claro que não, foi engano, apenas... Engano que humilhou Lúcia. Eduardo segurou o colar, mandíbula travada. Olhou para a noiva e pela primeira vez viu claramente crueldade planejada. Você sabia. Armou isso. Que absurdo. Eu nunca... Bruna tentou tocar o braço dele, mas Eduardo recuou. Saia. Agora. Bruna saiu, furiosa e derrotada. Dona Odete balançou a cabeça. Isabela abraçou Lúcia, que finalmente chorou. E Eduardo ficou ali, impotente, sentindo que havia falhado terrivelmente. À tarde, Eduardo procurou Lúcia no jardim dos fundos. Ela regava as flores, tentando se acalmar. Ele se aproximou devagar, mãos nos bolsos. Lúcia, me perdoe. Ela não olhou. Não precisa pedir desculpas, doutor. Preciso sim. Eduardo parou a 1 metro. Eu deveria ter te defendido imediatamente. Não deveria ter permitido aquela humilhação. O senhor está noivo dela. Lúcia finalmente ergueu os olhos. Vermelhos, cansados, mas firmes. Eu entendo. Não deveria entender. Eduardo deu um passo. Porque eu mesmo não entendo mais porque ainda estou noivo dela. O coração de Lúcia disparou. Doutor Montenegro. Eduardo. Me chame de Eduardo. Ele se aproximou mais. Pelo menos quando estivermos sozinhos. Não podemos estar sozinhos. Lúcia recuou, voz quebrada. Isso não é certo. Eu sei. Eduardo parou. Mas o que sinto quando olho para você, isso também não é certo. Porque é a coisa mais certa que senti em anos. Silêncio denso. O jardim, o sol da tarde, o cheiro de jasmim. 2 corações brigando contra o inevitável. Lúcia fechou os olhos.
O senhor não me conhece de verdade. Conheço o suficiente. Eduardo segurou o olhar dela. Conheço sua bondade, seu caráter, a forma como cuida de Isabela, a forma como... Ele pausou, vulnerável. A forma como faz eu querer ser melhor. Lúcia sentiu lágrimas descerem. Eu sou só a faxineira. Você é muito mais que isso. Eduardo ergueu a mão hesitante e dessa vez tocou. Dedos suaves no rosto dela, limpando uma lágrima. E eu preciso descobrir o que fazer com isso que está crescendo dentro de mim. Eles ficaram assim, congelados no tempo, a centímetros do erro ou da verdade. Mas Lúcia, com força que não sabia ter, se afastou. Resolva sua vida primeiro. Depois, se ainda sentir assim, ela respirou fundo. Aí conversamos. Eduardo assentiu, respeitoso, apesar da frustração. Lúcia entrou na casa, coração destroçado e esperançoso ao mesmo tempo. Naquela noite, Isabela entrou no quarto de Dona Odete. A avó lia na poltrona, óculos na ponta do nariz. Vovó, preciso contar uma coisa. Diga, criança. Isabela sentou no braço da poltrona. Lúcia salvou minha vida. No hospital 3 anos atrás. Você lembra? Lembro perfeitamente. Então por que ninguém fala nisso? Por que ela é tratada como se não valesse nada? A menina tinha lágrimas nos olhos. Não é justo. Dona Odete segurou a mão da neta. Você tem razão, não é justo. Vou fazer alguma coisa. Isabela ergueu o queixo. No jantar de noivado, na sexta-feira, vou contar para todo mundo o que ela fez. Vou fazer meu pai enxergar. Dona Odete sorriu de leve. E se ele já estiver enxergando? Isabela piscou. Você acha? Acho que seu pai está apaixonado. Só ainda não teve coragem de admitir. A senhora suspirou. Mas quando a verdade vier à tona, ele não terá mais escolha. As duas selaram um pacto silencioso. Justiça viria. Na madrugada, Eduardo olhou Bruna dormindo ao lado. Linda, fria, venenosa. Ele levantou, foi até o escritório, pegou uma foto antiga no fundo da gaveta. Isabela no hospital, pálida, abraçada com Lúcia. As duas sorrindo apesar do medo. Por que ele havia esquecido aquilo? Por que deixou a gratidão virar invisibilidade? Eduardo guardou a foto no bolso da camisa. Sexta-feira, o jantar de noivado, seria o momento da verdade. Ele só não sabia que Isabela tinha planos próprios. Sexta-feira chegou. O dia do jantar de pré-noivado. A mansão Montenegro fervilhava com preparativos. Floristas arrumando rosas brancas, garçons organizando mesas, fotógrafo testando iluminação. Bruna comandava tudo como general de guerra. Vestido longo vermelho sangue, joias reluzindo. Ela havia planejado cada detalhe, incluindo a humilhação final de Lúcia. Você vai servir o jantar, ordenou Bruna pela manhã, sorriso cruel. Mas vai usar o uniforme velho, aquele cinza desbotado. Quero que todos vejam a diferença entre nós. Lúcia assentiu em silêncio, mas Isabela, escondida atrás da porta, ouviu tudo, e o plano da menina se solidificou. Às 4 da tarde, Eduardo trancou-se no escritório. Ele havia tomado uma decisão durante a madrugada, revisado 1000 vezes ao longo do dia, e agora precisava de coragem para executar. Pegou o telefone, discou, respirou fundo. Bruna, preciso falar com você, antes do jantar. Ela apareceu 15 minutos depois, impaciente. Rápido, Eduardo, tenho 1000 coisas para resolver. Eduardo ficou de pé atrás da mesa. Não vai haver noivado. O mundo de Bruna congelou. O quê? Não posso me casar com você. Eduardo manteve a voz firme. Percebi que... Não te amo. Não da forma que deveria. Bruna empalideceu. Depois ficou vermelha de fúria. Você está terminando comigo? Hoje? 2 horas antes do jantar? Eu sei que é covarde fazer assim. Mas seria mais covarde casar sabendo que meu coração está em outro lugar. Outro lugar? Bruna gritou. Você está apaixonado pela faxineira. Eu sabia. Eu vi. Eduardo não negou. O silêncio confirmou tudo. Bruna riu, histérica. Você vai se arrepender. Vou destruir a reputação dela. Vou espalhar que ela seduziu o patrão, que roubou, que... Tente. Eduardo se aproximou, voz baixa e perigosa.
e eu exponho tudo que você fez. As humilhações, a armação do colar, a crueldade calculada. Veja quem sai pior. Bruna tremeu de raiva, mas estava encurralada. O jantar já está pago, convidados vindo. Você vai me humilhar na frente de todos? Não vou anunciar nada. Você pode sair agora ou ficar e fingir. Mas depois de hoje, acabou. Eduardo abriu a porta. Escolha. Bruna saiu do escritório como furacão, mas não deixou a mansão. Orgulho a fez ficar. Ela participaria do jantar e sairia com a cabeça erguida, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. Às 7 horas, os convidados começaram a chegar. 20 pessoas da alta sociedade, empresários, família distante. Dona Odete recebia todos com elegância, vestido azul marinho, pérolas no pescoço. Isabela usava vestido rosa claro, cabelos soltos, nervosismo escondido atrás de sorrisos educados. E Lúcia, uniforme cinza desbotado como Bruna ordenou, circulava com bandejas de canapés, invisível aos olhos de todos, exceto aos de Eduardo. Ele não conseguia parar de olhar, e quanto mais olhava, mais tinha certeza. Havia escolhido a mulher errada. Bruna brilhava no centro da sala, rindo alto demais, tocando o braço de Eduardo com possessividade falsa. Mas os olhos dela, quando ninguém via, eram de animal ferido e furioso. 8 horas, todos sentados à mesa principal. Lustres de cristal refletindo nos pratos de porcelana. Vinho tinto servido. Conversas elegantes sobre negócios e viagens. Eduardo na cabeceira, Bruna à direita, Isabela à esquerda. Dona Odete observava tudo com um olhar atento. Lúcia servia o primeiro prato, salmão grelhado com molho de alcaparras. Ela se movia com discrição, mas Bruna não perdeu a chance. Cuidado para não derrubar nos convidados, disse alto, tom de piada que era punhalada. Já tivemos acidentes antes, risadas educadas. Lúcia baixou os olhos. Eduardo apertou o guardanapo, contendo fúria. Isabela observou a cena. Respirou fundo. Era hora. A menina se levantou no meio do jantar. Todos pararam de comer. Silêncio imediato. Quero dizer uma coisa. Voz firme, clara, corajosa. Eduardo franziu a testa. Bela, agora não. Agora sim, pai. Isabela olhou para Lúcia, parada perto da cozinha com bandeja vazia. Lúcia, sente aqui na mesa. Choque coletivo. Garfos congelados no ar. Convidados trocando olhares incrédulos. Bruna ficou branca. Eduardo arregalou os olhos. Dona Odete sorriu discretamente. Isabela, isso é... Bruna tentou intervir. Deixa eu falar, Isabela gritou. Lágrimas descendo. Vocês todos estão aqui comendo, rindo, e ninguém sabe a verdade. Ninguém sabe o que essa mulher fez por mim. Lúcia balançou a cabeça desesperada. Bela, não. Mas a menina continuou, voz embargada. 3 anos atrás, eu fui internada às pressas. Hemorragia interna. Precisava de transfusão urgente. Meu tipo sanguíneo é raro. AB negativo. Nenhum banco tinha. Minha família não era compatível. Eu ia morrer. O silêncio ficou sepulcral. Eduardo sentiu o mundo girar. Ele lembrava do desespero daquele dia, mas os detalhes estavam borrados pelo trauma. Isabela apontou para Lúcia. Ela doou. Sangue compatível. Ela acabava de começar a trabalhar aqui. Mal conhecia a gente, mas quando soube, doou na hora. E ficou comigo. 72 horas direto. Segurou minha mão quando eu tinha medo. Cantou para eu dormir. Me protegeu. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de todos. Dona Odete enxugou os olhos. Eduardo levantou-se devagar em choque. Isabela pegou algo do bolso. Uma foto antiga, dobrada. Desdobrou, mostrou para todos. Ela e Lúcia no hospital, abraçadas, sorrindo apesar do medo. Essa mulher salvou minha vida. E como vocês tratam ela? Como empregada, como invisível, como lixo. Bruna tentou falar. Isabela, isso não é... Você. Isabela virou-se para a ex-noiva, raiva pura. Você humilha ela todo dia. Você armou para ela ser demitida. Você é cruel e fria e não merece estar nesta casa. Eduardo olhou para Lúcia.
Ela chorava em silêncio, mãos tremendo, mas permanecia parada. Ele atravessou a sala, parou na frente dela. É verdade? Lúcia mal conseguiu falar. Eu só fiz o que era certo. Você salvou minha filha. A voz de Eduardo quebrou. E eu te tratei como funcionária, como se você não fosse a pessoa mais importante que já entrou nesta casa. Eduardo segurou as mãos de Lúcia. Na frente de todos, 20 convidados, fotógrafo, família, público irreversível. Você salvou minha filha. A voz dele tremeu. E eu te tratei como sombra. Permiti humilhações. Fui covarde. Ele apertou as mãos dela. Me perdoe. Lúcia balançou a cabeça, lágrimas caindo. Doutor Montenegro. Eduardo. Ele sorriu triste. Por favor, Eduardo. Dona Odete se levantou, bateu a bengala no chão. Essa moça merece sentar à nossa mesa. Não hoje, não como espetáculo, mas sempre, como família. Os convidados aplaudiram. Alguns choravam. A atmosfera mudou completamente. O que era jantar de noivado virou celebração de justiça. Bruna permaneceu sentada, rosto de pedra. Então se levantou com elegância ensaiada, pegou a bolsa. Parabéns, Eduardo. Você escolheu bem. Não havia sarcasmo, apenas derrota. Ela olhou para Lúcia. Cuide dele e dela. Apontou para Isabela. Elas merecem. Bruna saiu da mansão sem olhar para trás. O som dos saltos ecoou no corredor até desaparecer. E com ela, foi embora o último resquício de mentira. Depois que os convidados saíram, alguns confusos, outros emocionados, todos com história para contar, a mansão ficou em silêncio. Isabela havia ido dormir, exausta e aliviada. Dona Odete se recolheu ao quarto com um sorriso discreto, e Eduardo procurou Lúcia no jardim dos fundos. Ela estava sentada no banco de pedra, ainda de uniforme cinza, olhando as estrelas. Ele se aproximou devagar, mãos nos bolsos. Posso sentar? Lúcia assentiu. Eduardo sentou ao lado, deixando espaço respeitoso entre eles. Nunca agradeci. Pelo hospital, por Isabela. Ele olhou para o céu. Eu estava em pânico naquele dia. Lembro de médicos correndo, de Isabela gritando de sangue, e lembro de você, segurando a mão dela, cantando baixinho, fazendo ela acreditar que ficaria tudo bem. Eu não podia deixá-la sozinha. Lúcia limpou os olhos. Ela era tão pequena, tão assustada. Você ficou 72 horas direto, sem dormir, sem sair. Eduardo virou-se para ela. Por quê? Porque ninguém deveria passar por aquilo sozinho. Lúcia sorriu fraco. E porque eu já tinha perdido alguém assim. Minha irmã, quando eu tinha 15 anos. Hemorragia também. E ninguém pôde doar a tempo. Ela respirou fundo. Quando soube que Isabela precisava, não hesitei. Era minha chance de salvar alguém. Eduardo sentiu o peito apertar. Ele não sabia. Ninguém sabia. Lúcia carregava aquela dor sozinha e ainda assim escolheu amar. Lúcia, ele hesitou. O que eu sinto por você não é gratidão, não é só isso. Eu sei. Ela finalmente olhou para ele. Eu sinto também. Mas você tem medo. Eduardo terminou a frase. Medo que isso seja fantasia. Medo do que as pessoas vão dizer. Medo que eu mude de ideia. Sim. Lúcia baixou os olhos. Você é Eduardo Montenegro. Eu sou... eu. Você é Lúcia Azevedo. Ele se aproximou, voz suave. A mulher que salvou minha filha. Que trabalha com dignidade. Que tem coração maior que esta mansão inteira. Que me faz querer ser melhor. Eduardo parou, vulnerável. Você é a mulher por quem me apaixonei sem perceber. Devagar, todos os dias. Em cada gesto seu. Lúcia sentiu o mundo parar. Eduardo, não precisa responder agora. Ele segurou a mão dela e entrelaçou os dedos. Só quero que saiba, não é pena, não é fantasia, é real. E se você me der uma chance de verdade, com tempo, com respeito, eu prometo que nunca mais vou deixar ninguém te fazer sentir invisível. Silêncio no jardim. Grilos cantando. Lua cheia iluminando os dois.
Lúcia apertou a mão dele de volta. Preciso de tempo. Eu tenho tempo. Eduardo sorriu. Todo o tempo do mundo. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, construindo algo novo sobre base de verdade. Uma semana depois, sábado de manhã, café da manhã na mansão Montenegro. Dona Odete já estava sentada lendo o jornal. Isabela entrava correndo, mochila nas costas, ia ao cinema com amigas. Eduardo apareceu de moletom, cabelos bagunçados, sorriso leve. E Lúcia entrou pela porta principal, não pela dos fundos. Ela usava calça jeans clara, blusa simples, mas bonita, cabelos soltos. Não era mais uniforme, era ela mesma. Eduardo puxou uma cadeira. Bom dia. Senta aqui. Lúcia hesitou. Velhos hábitos morriam devagar. Mas então Isabela gritou da porta. Lu, seu lugar é aqui, sempre foi. E Lúcia sentou, à mesa, com a família. Dona Odete serviu café. Leite ou preto? Preto, por favor. Isabela abraçou Lúcia antes de sair. Volta logo. Vamos assistir filme à noite, lembra? Lembro, amor. A menina saiu feliz. A casa respirou paz. E Eduardo olhou para Lúcia. Realmente olhou, sem medo, sem esconder. Obrigado. Por quê? Lúcia sorriu confusa. Por ficar, por tentar, por nos dar essa chance. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Por ser exatamente quem você é. Dona Odete levantou a xícara. Um brinde, à verdade, à coragem e à família que escolhemos, não só a que herdamos. Os três brindaram, sol entrando pela janela, iluminando um recomeço. 3 meses depois, Lúcia não era mais faxineira. Eduardo a inscreveu num curso de administração, algo que ela sempre sonhou. E ela estudava à noite, trabalhava numa das empresas dele durante o dia. Não por favor, por competência. Eles namoravam devagar, jantares, conversas longas, beijos roubados quando Isabela não via, mas ela via e fingia que não via. Construíam algo sólido sobre alicerce de respeito. E numa quinta-feira qualquer, durante jantar simples, só os três, macarrão caseiro, risadas, Isabela olhou para Lúcia e Eduardo de mãos dadas e disse: sabe o que aprendi? Casa de verdade não é sobre tamanho ou dinheiro. É sobre não deixar quem a gente ama se sentir invisível. Lúcia sorriu, olhos brilhando. Eduardo apertou a mão dela. E ali naquela mesa, naquela família remendada, imperfeita e linda, todos pertenciam. Finalmente, verdadeiramente pertenciam. 6 meses depois da revelação no jantar, Eduardo Montenegro pediu Lúcia Azevedo em casamento. Não foi na frente de câmeras ou em restaurante caro. Foi no Jardim dos Fundos, no mesmo banco de pedra onde ele segurou a mão dela pela primeira vez. Um anel simples de ouro branco com pequeno diamante, elegante sem ser ostensivo, exatamente como Lúcia era. Você me ensinou o que é amar de verdade, ele disse, ajoelhado. Casa comigo? Lúcia chorou, riu e disse sim. Isabela, escondida atrás da janela, gritou de alegria e correu para abraçar os dois. O casamento foi marcado para uma tarde de sábado, 3 meses depois. Cerimônia íntima no jardim da mansão Montenegro. Apenas 50 convidados, família, amigos verdadeiros, pessoas que importavam. Lúcia não quis ostentação. Queria simplicidade, verdade, amor. Na manhã do casamento, Lúcia acordou no quarto de hóspedes da mansão. Dona Odete havia insistido que ela passasse a noite ali. Tradição de não ver o noivo antes da cerimônia. Isabela entrou correndo com café, sorriso enorme. Hoje você vira minha mãe oficialmente. Lúcia puxou a menina para o colo. Eu já te amo como filha, Bela. Casamento ou não. Eu sei. Isabela abraçou forte. Mas agora é oficial. Agora ninguém pode dizer que você não pertence. A maquiadora e cabeleireira chegaram. Lúcia pediu maque natural. Apenas realçar. Nunca esconder. Cabelos soltos em ondas suaves. Flores brancas entrelaçadas. Vestido de noiva simples. Cetim marfim. Caimento perfeito. Sem exageros. Ela olhou no espelho e viu finalmente não a faxineira, não a funcionária,
Apenas Lúcia, inteira, livre. Dona Odete entrou, lágrimas nos olhos. Você está linda, minha filha. Lúcia abraçou a senhora. Obrigada por tudo, por me acolher, por me defender. Você salvou minha neta e depois salvou meu neto. Dona Odete segurou o rosto dela. Você sempre foi família. Só demorou para todos enxergarem. 3 horas da tarde. Jardim decorado com flores brancas e cadeiras de madeira clara. 50 convidados sentados, música suave de violino. Eduardo esperava no altar improvisado. Terno azul marinho, gravata prata, nervosismo disfarçado, olhos fixos na entrada. Isabela entrou primeiro, vestido lilás, cesta de pétalas, sorriso radiante. Ela espalhou as flores pelo caminho e piscou para o pai. Ela vem aí, calma. Então a música mudou. A Thousand Years começou a tocar e Lúcia apareceu. Eduardo esqueceu de respirar. Ela caminhava sozinha, sem pai para entregá-la, porque a família dela se resumia a uma tia distante que não pôde vir. Mas não estava sozinha de verdade. Cada passo era acompanhado por olhares de amor, de admiração, de pessoas que a conheciam de verdade. Quando chegou perto dele, Eduardo estendeu a mão. Ela segurou. E subiram os 3 degraus juntos. O celebrante, um amigo de Eduardo, falou sobre amor construído em respeito, sobre famílias que escolhemos, sobre segundas chances. Então pediu os votos. Eduardo respirou fundo, segurou as mãos de Lúcia e falou de coração. Lúcia, quando você entrou na minha vida eu estava cego. Vivia no automático, seguindo o roteiro que outros escreveram para mim. Você me ensinou a enxergar. Me ensinou que grandeza não está em dinheiro ou status, mas em caráter. Você salvou minha filha. E depois, salvou a mim. Prometo te amar com verdade, te respeitar com dignidade. E nunca, nunca deixar você se sentir invisível. Você é a luz desta casa. E hoje, na frente de Deus e de todos, te escolho, para sempre. Lágrimas escorriam. Convidados enxugavam os olhos. Isabela apertava o buquê, sorrindo. Lúcia limpou o rosto, voz embargada, mas firme. Eduardo, eu passei a vida inteira me sentindo pequena, invisível, achando que meu lugar era nos bastidores. Você me mostrou que eu mereço estar na luz. Me ensinou que bondade não é fraqueza, que dignidade não precisa de riqueza. Prometo te amar com paciência, te apoiar com força e cuidar de Isabela como ela já é. Minha filha, obrigada por me escolher, por me ver, por me amar do jeito que sou. Eduardo segurou o rosto dela. Eu te amo. Eu te amo. O celebrante sorriu. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E Eduardo beijou Lúcia. Não foi beijo de filme. Foi beijo de verdade. Suave, emocionado, prometendo tudo sem palavras. Aplausos explodiram. Isabela gritou finalmente e correu para abraçar os dois. A festa foi no próprio jardim. Comida caseira, música ao vivo, dança sob as estrelas. Lúcia dançou com Eduardo, com Isabela, com Dona Odete. Sem pressão, sem etiqueta falsa, apenas alegria pura. À meia-noite, quando os convidados começaram a ir embora, Isabela puxou Lúcia e Eduardo para o banco de pedra. Quero falar uma coisa. A menina segurou as mãos dos dois. Obrigada, por serem corajosos, por escolherem amor de verdade. Vocês me ensinaram que família não é sangue obrigatório, é escolha diária. Eduardo abraçou a filha. Lúcia beijou a testa dela. E os 3 ficaram ali, sob o céu estrelado, sabendo que haviam construído algo raro. Lar verdadeiro. Mais tarde, sozinhos no quarto, Eduardo abraçou Lúcia por trás, descansou o queixo no ombro dela. Senhora Montenegro, Lúcia riu. Ainda parece estranho. Vai acostumar. Ele virou ela de frente. Porque esse é seu nome agora, seu lugar, para sempre. Para sempre, ela repetiu, acreditando finalmente, e quando se beijaram, não havia mais dúvida, medo ou vergonha. Apenas amor que nasceu devagar, cresceu em verdade e floresceu em justiça. Casa não era mansão.
Casa era onde ninguém que amamos precisa ser invisível. E eles finalmente estavam em casa.